dia, meus amigos e minhas amigas. Hoje, segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025. Estamos dando início ao nosso primeiro podcast do Conexão Espírito Santo, um projeto que nós desenvolvemos desde o ano passado. Tem um ano que nós temos o nosso portal Conexão Espírito Santo e hoje começando o nosso podcast Conexão Espírito Santo. Agradecer aí ao estúdio do Brandão, aos amigos que acreditaram no nosso projeto e o nosso primeiro podcast com o nosso amigo, meu amigo particular, e uma referência política, Euclério Sampaio, prefeito reeleito de Cariacica. Bom dia, Euclério, muito obrigado aí pela participação e vamos bater um papo aqui sobre política e sobre Espírito Santo. Bom dia, meu amigo André, quero agradecer a você, ao Conexão Espírito Santo, por essa oportunidade de conversar com os nossos ouvintes e a população do nosso estado. Obrigado, Euclério. Inclusive, hoje nós temos um culto de gratidão, né? Com relação a 2025, você vai realizar hoje lá em Cariacica. Você podia falar um pouco sobre esse culto? Eu tenho que agradecer a Deus em todos os momentos da minha vida, André, porque Deus é maravilhoso. Eu já tive uma leucemia quando na época poucos se curavam, e eu estou vivo, tenho quase 38 anos, fiz um transplante de medula, operei o coração. Recentemente, não pude votar em mim em 2024, porque eu estava internado, fiz outro transplante de rins e estou novinho. Deus me ampara em todos os momentos da minha vida. E eu coloco ele à frente de tudo. Então, nada mais justo. A gente faz um culto semanal e um mensal. E esse de hoje é o culto de encerramento e agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele nos proporcionou, está nos proporcionando e vai continuar a nos proporcionar. Na minha vida, da minha família, e da cidade e do estado do Espírito Santo. Inclusive, agradecer muito a Deus que no início do ano você foi um guerreiro, passou por um transplante de Eu acabei de todos os dizer. amigos aí orando por você. Mas vamos começar o nosso podcast. O Euclério Sampaio, antes da política, sua trajetória na Polícia Civil, como advogado, filho de Jardim América, você poder resumir um pouco sobre isso? Euclério é um menino que nasceu em Jardim América, nasci dentro de casa, de parteira, e por isso cresci ali. Era um menino que vendia churrasquinho até os meus, exatamente quando, no dia anterior de eu fazer 15 anos, eu vendia churrasco e fazia frete na feira. Depois, quando eu fiz 15 anos, 1º de janeiro de 2079, eu fui trabalhar na delegacia com meu pai. Meu pai, na época, era delegado da sede do município de Cariacica. Fiquei ali com ele, acredito, 79, 2 anos, exatos 2 anos. Depois passei no estágio da Vale, fui para setor financeiro da Vale. Depois fui aprovado, entrei no banco, passei no concurso da Polícia Civil, que era o meu sonho, entendeu? Tive os reversos desse transplante, entrei na polícia, sou policial civil aposentado, sou advogado trabalhista, inclusive muito bem sucedido com os meus irmãos. E aqueles que entendem, poxa, por que o Euclério é bem financeiramente? Porque o Euclério trabalha. O Euclério não fica em rede social fazendo ataque a ninguém. O Euclério tem a fonte de renda dele como prefeito, como policial e principalmente vivo do escritório da nossa família. Então, e faço gestão com amor, André. Faço gestão com amor, porque é a gratidão que eu tenho a Deus. Por tudo aquilo que Ele me ampara, eu cuidar de pessoas. Devolver um pouquinho daquilo que Deus me abençoa. E você sempre falando sempre em Deus, que Deus abençoe a sua Boto vida. Deus em primeiro lugar em tudo. E muitas vezes hoje na política a gente fala, né, na questão dos evangélicos, e você tem uma história na Igreja Quadrangular, lá de Jardim América, que você puder falar um pouco sobre isso, que é muito importante. Eu entrei... Por que eu estou falando isso rapidinho? Porque muitas pessoas perto da política se aproximam do segmento evangélico e não tem uma história, né, como você tem. Eu sou membro da Igreja Quadrangular desde o ano de 88. Aí você faz as contas. Você está fazendo 38 anos. No ano que eu fiz o transplante, eu fiz um compromisso com Deus. Se eu ficasse curado, eu ia seguir. Entendeu? Você pode seguir Deus na católica, na evangélica. Mas eu era aquele menino novo que frequentava a Igreja Católica de Jardim América. Você entendeu? Ali era para a igreja, para namorar, tudo era ali no pátio da Santa Maria Gorete. E eu fiquei com vergonha, novinho, cabeça raspada. Eu pensei, eu vou cumprir meu compromisso com Deus. Aí eu passei a frequentar, eu andava a pé de Jardim América, é uma terapia que eu fazia. Até São Torquato, na Igreja Quadrangular de São Torquato. Depois eu vim para a Igreja Quadrangular de Jardim América. Entendeu? Legal. E não tem compromisso melhor na vida de um homem que ele honrar a Deus, honrar pai e mãe e ter gratidão por aqueles que os ajudam. Esse é meu lema.
de sucesso. Legal. Aí em 2002, o Espírito Santo passava por um momento muito difícil na sua história política, salários atrasados dos servidores, a Assembleia era uma casa conturbada, que a gente lembra disso. Em 2002, você resolveu se candidatar a deputado estadual na sua primeira eleição e foi eleito deputado estadual no momento mais difícil do Espírito Santo. Eu gostaria de saber o que te levou a ser candidato Eu não a deputado resolvi estadual? ser candidato, não. A igreja pediu para me ser. Por incrível que pareça, o pastor Haroldo, que era o presidente da igreja, falou bem assim, nós queremos ter um deputado federal e nunca conseguimos. E você vai ser o candidato. Eu falei, eu por quê? Porque eu sempre ajudei muitas igrejas. Por gratidão a Deus, né? Ajudar a resolver os problemas das igrejas. Você vai ser o candidato. Eu enrolei ele uns 6 meses. Aí um dia eu esqueci e fui na reunião de mensagem de pastor e falou, nosso candidato chegou. E eu fui colocado dentro de uma coligação, a mais forte do Espírito Santo, PDT e PTB. Tinha 14 candidatos considerados eleitos, que eram prefeitos que renunciavam para ser candidato, filho de prefeito, esposa de prefeito, prefeitos e ex-prefeitos que eram deputados candidatos à reeleição. E eu lá, a zebra. Eu fui eleito. E nesses mandatos de deputado Gostei. estadual, você teve 5 mandatos para deputado Isso. estadual. E as pessoas precisam saber de uma história verdadeira que muitos, né, duvidavam que ia acontecer. E você foi o pioneiro nessa luta com relação a acabar o pedágio da terceira ponte e a questão lá da proteção da terceira ponte. Essas duas lutas. Eu comecei essa luta no primeiro ano de mandato, em 2003. Eu nunca desisti. Porque o homem que desiste é porque não acredita nos seus sonhos. E Josué e Caleb perseveraram por 40 anos para entrar na terra de Canaã e sua descendência entrou. Eu lutei com isso a minha vida toda, falar que o pedágio estava pago, e eu quero agradecer eternamente ao governador Renato Casagrande, que mesmo depois de eu fora da Assembleia, ele reconheceu. Reconheceu, fez a proteção da ponte, acabou com o pedágio ainda, como eu era criança, falava de lambuja, a mais, botou a ciclovia. E fez questão de me chamar para inaugurar. Que foi uma luta nossa por 18 anos, 5 mandatos. Entendeu? Nunca desisti. O homem não pode desistir do seu sonho. Tem que acreditar. Você lutar por algo que você não acredita, você está lutando sem convicção. E eu tenho convicção em tudo que eu faço, por onde eu passo. Legal. E aí, em 2020, muitos não acreditavam. Você foi candidato você resolveu ser candidato a prefeito de Cariacica. E eu me lembro que a gente ajudou. Então você, no início de 2020, se eu não me engano, você não tinha 2% nas pesquisas. Não, de 14 candidatos, desculpa te interromper. Tranquilo. Eu, na verdade, eu não resolvi ser. Dois amigos assessores meus, pastor Emes Cortelete e o Messias Donato, eu tinha acabado de ser reeleito em 2018. E no início de 2019, mais ou menos. Eu fui eleito em 2018 e assumi em 2019, não é isso? Isso. E assumiu um novo mandato. Isso. Não, você tem que ser o candidato a prefeito. Aí, cara, eu falei, rapaz, eu tô bem, tô no céu aqui, tranquilo na Assembleia. Aí me insistiam tanto, eu saí do gabinete e vim atrás de mim os dois. Pô. Aí um dia eu falei bem assim, amigo, se Deus botar no meu coração, eu vou ser. Se não botar, eu não vou ser, não. E eu comecei a campanha com 0,8, o último dos 14. Eu vou te falar uma curiosidade. Eles me atacavam dizendo que eu era forasteiro. Mas você sabia que dos 14, o único com certidão de nascimento, nascido em Cariacica, era o Clédio Sampaio? Que eles foram para Vitória, que a família era dali, foram nascer em Vitória, outros em outros lugares. O Clédio nasceu dentro de casa. Eu com mais 5 irmãos meus, os 9, né? Você entendeu? Nascemos dentro de casa. Aí eles falavam certidão falsa, tentavam porque não tinha nada contra mim. E viram, e do último, eu de repente fui para o segundo turno. Eu nasci ali, eu cresci ali, eu quero que você me permita que eu faça essa observação. Eu sei tudo que prometeram ao nosso povo e que não cumpriram. Você entendeu? Eu só precisava de dinheiro. Você pegou uma cidade arrasada. Arrasada mesmo. Teve candidato lá falando que o melhor prefeito da cidade, tinha o presidente, tinha o governador, não fez nada. Fez um tal de orçamento participativo, André, uma rua por região, e não fazia.
Eu não faço orçamento participativo, eu ouço a comunidade, mas eu faço 10, 15, 20 por bairro, não é por região, não. Você entendeu? Mas eu, para isso, não podia pregar, tipo, até ter briga. Eu sabia porque o dinheiro não vinha, tá? Era briga de ideologia, que o partido é melhor, o outro não presta. Eu quero saber de partido. Eu sou conservador. Boto Deus em primeiro lugar, família, Deus, família e o trabalho. Ninguém vai me mudar. Você entendeu? Agora, eu não posso estar comprando briga com extremismo de A, B ou C. Extremismo de esquerda e de direita não ajuda a vida de ninguém. Não bota a melhor escola. Porque se fizesse isso, esses que tinham um problema aí, entendeu? Ficam aí com extremismo, teriam resolvido e não resolveram, concorda? Isso. Eu não tenho presidente, eu tenho um governador, Deus me deu uma equipe nota 10, me deu uma Câmara nota 10, me deu um parceiro como Renato Casagrande, que me ajuda em tudo. Eu sabia o que precisava ser feito, o que prometi, só precisava de dinheiro. E sabia que a maioria das vezes a minha equipe se reunia e falava assim, ele é doido, não vamos aprovar isso não. Às vezes eu cheguei ao ponto, uma vez, falei assim, ó, eu ouço vocês, mas tem decisão que eu vou botar na mesa, que a decisão é minha, a decisão é minha. E vou fazer. Como foi a municipalização da BR, antiga BR. Olha como ficou melhor. Eu quero esse início de dezembro, eu estou com o governador hoje, para dar ordem de serviço no segundo viaduto de atulagem. Vai ter mais 90 milhões para começar a José Sete restauração. Tem mais um tal no Mochuara. Cariacica nunca avançou tanto. Nós conseguimos fazer 40 anos em 4. O que me espelha, o que me inspirou, eu pensei, se Sérgio Vidigal pôde fazer no passado na Serra, porque eu não posso fazer em Cariacica, concorda? Concordo. E eu posso ter problema com o Sérgio todo dia. Não tem não, tá tudo tranquilo. Mas eu nunca posso tirar do homem aquilo que ele plantou, que ele fez. E o que ele fez pela Serra, ninguém tira dele. Concorda, André? Concordo. E a gente tem que ser justo. E eu queria chegar perto dele. E quando eu fui eleito em 2020, no final do ano 2020, antes de tomar posse, coincidiu que eu e ele fomos dar uma entrevista ali na Praia do Canto. Eu o horário dele depois do meu. Eu fiquei esperando ali e falei, Sérgio, eu estou com uma situação difícil. Ele falou, negativo. Você vai ter a situação mais fácil. Eu falei, por que, Sérgio? Porque Cariacica está destruída. Um palito que você botar lá vai aparecer. As outras cidades já tem tudo. Eu falei, eu já tinha percebido isso, tá? Trabalhei, você sabe o que é que você passar um orçamento? Quando eu entrei lá, na primeira semana, eles queriam reduzir o orçamento de 800 e poucos milhões para 600. Ele estava majorado. Eu falei, não altera não, que eu vou arranjar o dinheiro. Arranjei o dinheiro. Hoje, está para ser votado um orçamento de 2 bilhões 131 milhões. O maior da história da nossa cidade. A arrecadação de ICMS a partir do ano que vem vai ser a terceira maior, encostado no segundo colocado, que é Vitória. 40 mil empresas gerando emprego e renda no município. Avançando na saúde, na educação, tudo. Quando a gente faz com amor, com carinho, a equipe é nota 10. Eu sou até meio eu sou bronco. Mas se você não for assim, a cidade não anda, André. Se você for cumprir prazo, eu sou advogado. Na área trabalhista. Recurso de embargos é 5 dias. Recurso ordinário é 8. Eu fazia tudo no segundo dia. Eu falo para os meus servidores, ó, não tem que esperar prazo não. Mando no dia, quero no outro. Senão a cidade não anda, concorda comigo? Concordo. Essa é a nova Cariacica. Tanto que em 2024 você foi reeleito com 88,41% dos votos válidos, a terceira maior votação Do Brasil. do Brasil em cidade com mais de 200 mil habitantes. E você registrando que os 2 primeiros eram o primeiro mandato. E só lembrar que fácil. você assumiu em 2021, você assumiu no meio de uma pandemia que não tinha vacina ainda, com todas as dificuldades. E uma das coisas que a gente percebe em Cariacica, eu sou de Vitória e ando muito de Uber. E geralmente eu pergunto para os motoristas, você mora onde? Quando é de Cariacica, eu pergunto, e aí, o prefeito está fazendo alguma coisa em Cariacica? Para ouvir a opinião, e todos elogiam. E aí algumas transformações que foram feitas em Cariacica, que eu gostaria que você falasse um pouco, que eu acho importante, eu sou de Vitória, mas que a gente vê uma obra importante de mobilidade urbana que já está pronta, que é o viaduto Dona Rosa, está sendo feito um segundo, isso nem Vitória fez ainda, está começando agora um mergulhão, mas nem chega perto, na minha opinião. Outro detalhe que o prefeito daqui de Vitória prometeu em 2020 e acabou não cumprindo, e hoje Cariacica se tornou uma referência, que é a Escola Cívico-Militar,
que hoje Cariacica, dentro do Espírito Santo, tem 3 escolas cívicas militares, que eu acho importante. O governo federal cortou o recurso, o programa, e você manteve. E é uma reivindicação de muitos pais que querem, né, ter uma escola cívico-militar no seu município, e você hoje em Cariacica tem 3. E um outro avanço que é muito importante, que a gente ouve muitos elogios, a quantidade de empresas que foram para Cariacica, setor logístico, né, em grandes comércios. Hoje você passa ali pelaquela avenida principal de Cariacica, você pegando ali depois do estádio desportivo indo reto, você vê várias empresas, como você citou. Então, assim, eu acho que a gente vê que é de fora de Cariacica uma transformação, e o povo de Cariacica nem se fala, porque a gente reelegeu com 88,41. Eu internado sem poder votar em mim, e parte da imprensa dizendo que eu estava mal, sugerindo que eu não ia sair do hospital. E é uma coisa que eu acho importante detalhar, Euclério, que você, Cariacica, tem um orçamento menor do que Vitória, Serra e Vila Velha, e com a terceira maior população do Espírito Santo. Então eu gostaria de que você falasse um pouco essa transformação que você fez em Cariacica em tão pouco tempo, né? Porque você está no início do seu segundo mandato. Qual foi o segredo aí para essa transformação de Cariacica? Primeiro, cheguei, eu confesso para você, quando eu fui eleito até numa posse, eu fiquei umas noites sem dormir. Fiquei mesmo. Situação muito difícil da cidade. Você tinha um profissional de nível superior, médico, engenheiro, arquiteto ganhando R$ 2.200. Hoje vai ver o salário. Não tinha plano de cargo de salário. Alguém fez aí no passado, mas só para enganar os servidores. E não aplicava. Hoje tem um plano de cargo de salário, resultado todo ano, com promoção horizontal e vertical. Hoje um profissional desse deve estar ganhando pelo menos 5 vezes mais do que ele ganhava. Primeiro, salário justo. Segundo, legislação mais arcaica do Espírito Santo. Eu perguntava por que as empresas não construíam prédio de luxo. Quem queria ter um apartamento de luxo tinha que vir para a Praia da Costa, Praia do Canto. Aí fala, não, aqui uma garagem que é tamanho em Vila Velha, Vitória e Serra, aqui é o dobro. Mandei alterar toda a legislação, toda. Você tinha que mudar a legislação, criar um PDM novo, criamos. Incentivos fiscais e mexer na infraestrutura. Qual empresa grande vai trazer se as escolas não são boas, não eram boas, ou saúde deficitária? E a infraestrutura? Fizemos mais de 1.000 ruas. Já fizemos mais de 1.000 ruas com pavimentação. Estamos construindo escolas novas, reformando as outras, unidades de saúde boas. Você tem que dar condições para a empresa vir, para os seus funcionários terem uma qualidade de vida. Precisa ver os prédios que estão sendo construídos em Campo Grande e na Dona Augusta. E Jardim América também, prédios classe A. Isso me enche de orgulho, que é a minha cidade. Aí aparece, eu tive que mudar isso tudo e não ter briga. Porque o que não está dizendo dinheiro era briga de um político com o outro. Ah, sou governador, se eu mudar dinheiro, eu vou ficar com a raiva do senhor. Tentei unir todo mundo. Até o partido de oposição, o maior partido de oposição, todo mundo sabe quem é, que eu não vou dizer aqui, só tem meia dúzia que acompanha um deputado federal e uma ex-candidata, que toma uma coça em toda eleição que ela entra, que fica 24 horas tentando destruir a cidade. A maioria das pessoas do Partido dos Trabalhadores querem o bem da cidade, tanto que votaram no Euclério Sampaio. Tem consciência. Eu tenho que registrar isso, André. Agora meia dúzia. Eu não vou falar de todo um partido, quanto meia dúzia que é ruim. Pelo menos na minha cidade. As pessoas querem andar, entendeu? Então eu trabalhei assim. E a cidade está andando. Um outro registro importante que eu acho de você, o Espírito Santo ano que vem vai completar 24 anos de 3 governos de Paulo Artung e 3 governos de Renato Casagrande, e gostando ou não deles, os dois formaram grupos políticos. Com certeza. Paulo teve o César Colnago, teve o Lelo, o Casagrande a mesma coisa, aquele grupo histórico dele, com o Odimar, com o Siciliotti, e o Thiago Hoffmann, que agora é deputado federal, e deputado estadual, desculpa. Deputado estadual, secretário de saúde, é pré-candidato a federal. E você tem um histórico que eu acho muito importante no político, que você não tem vaidades. E você formou novas lideranças políticas para o Espírito Santo. E aí eu quero detalhar alguns. O Lelo Couto, que é de Jardim América, que é o presidente da Câmara Municipal. O Deninho, que era... Vamos começar por Cariacica. Então vamos lá. O Lelo Couto foi meu assessor. Renato Machado, vice-presidente da Câmara de Cariacica, foi meu assessor. Depois eu lembro se tem mais algum em Cariacica. Deninho, deputado
o deputado. Foi vereador em Vitória duas Foi vezes. vereador em Vitória, foi meu assessor desde o primeiro dia de mandato. O Flávio Pires, de Vila Velha. O Ademizinho, de Vila Velha, todos vereadores. Isso. Entendeu? O João Flávio, de Vitória, foi meu assessor informal. Isso. Entendeu? O Vitor Linhares, deputado federal, sabe que foi meu assessor antes de serviço de Arnaldinho? Não sabia. Foi meu assessor. Menino bom. E o Messias Donato foi meu assessor deputado federal. Amigo, você tem que, se você quer bem do Estado, você tem que dar chances para que as novas lideranças seja melhor do que você. Às vezes as pessoas ficam com ciúme, mas você tem que ver o que é melhor para o Estado. É orgulho quando você vê uma pessoa que foi seu assessor deslanchar na política, não é? Eu fico orgulhoso, sabia? Inclusive, para quem conhece política, na eleição 2022, você foi um dos maiores vencedores na eleição do Estado. Por quê? Você elegeu o Deninho, deputado, ajudou a eleger Deninho, deputado estadual. A eleição do Messias Federal, que muitos não acreditavam, foi uma grande conquista de um prefeito, né? Apoiando. Por gratidão do povo. Gratidão do povo. Então, assim, eu acho que as pessoas reconhecem, principalmente no meio político, a população, que você também tem essa grande virtude de formar novas lideranças políticas, não só para Cariacica, mas para o Espírito Santo. E principalmente ser grato àqueles que nos ajudam. Entendeu? Por isso que eu trabalhei muito para Renato e vou trabalhar muito. O nosso grupo não perder o governo e o Estado não cair em mãos erradas. E aí agora, nós vamos fazer um debate rápido aqui. Nós temos não vou citar nome de ninguém, tá? Nós temos uma eleição ano que vem, Sim. 2026. Né? O governador Renato Casagrande, eu acho que é o principal líder hoje do Espírito Santo. Você vê nessa questão de Senado. Eu tenho certeza. Questão de Senado, hoje é o principal líder. Está liderando as pesquisas para Senado e hoje o governo muito bem avaliado. E ele não pode disputar a eleição ano que vem. Hoje, dentro do cenário para a eleição 2026, você tem o Ricardo Ferraz, que é vice-governador, tem uma história política, foi vereador em Cachoeiro, foi deputado estadual e presidente da Assembleia, deputado federal, foi senador e vice-governador. Você tem o Arnaldinho, que falam que pode ser candidato, você tem o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, você tem o Helder Salomão, que foi colocado agora nas pesquisas, o PT vai, de repente, faz um palanque aqui no Espírito Santo. Eu, particularmente, acho que o Helder não vai deixar um mandato de disputar uma reeleição de federal para ser candidato. E surge nos bastidores que pode ter uma presença do Paulo Artung como candidato ao governo pelo PSD. E aí, assim, qual é a sua opinião? O Espírito Santo hoje é bem tranquilo na questão econômica, 20% da sua receita é aplicada em investimentos, é um governo consolidado. A sua opinião, e você tem feito uma movimentação muito forte junto ao governador Renato Casagrande, junto ao vice Ricardo Ferraz, natural, você hoje tem uma parceria muito forte com os dois. Qual o cenário que você vê para a eleição de governo no ano que vem, que o Espírito Santo vai às urnas? Deixa eu te falar, André. Primeiro, o governador Renato está encerrando um ciclo dele. Tá? Paulo Artung encerrou dele. Tanto que ele tá ganhando muito dinheiro lá fora e não está presente no Estado. E se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa. Ele deu a contribuição dele para o Estado e eu respeito isso. Eu só fico triste ele vir para o Espírito Santo no momento de que o Estado está muito bem, apostando em pessoas que ele sabe que não vai fazer nada para continuar e melhorar o trabalho de desenvolvimento. É minha observação. Foi um grande governador? Foi. Paulo Artung, você entendeu? Eu tenho que, mesmo eu tenho sido oposição a ele, período de gestão dele quase todo, eu tenho que reconhecer isso. Mas eu acho que ele está errando muito nessa questão de apoiar alguém porque não gosta de A e B. Você não pode deixar o seu coração agir acima da razão e do que o Estado precisa. Hoje o Estado passa pela maior transformação da história do Espírito Santo. É inegável isso. A diferença é que Renato ouve o prefeito, ele distribui ajuda para os 78 municípios. O Estado nunca atravessou essa bonança em todas as áreas. Você vai botar um outro prefeito que está fazendo separação, entendeu? Com ódio. O Estado não precisa acontecer no Estado o que está acontecendo no Brasil. Dois extremismos que só causam prejuízo e dor. André, você já viu guerra na Ucrânia, Israel, causar benefício para alguém? Ou só ódio e dor? Eles querem botar o que está acontecendo no Brasil no Espírito Santo. Então é o momento que o povo não pode entrar nessa. Eu sou de direita. Eu sou conservador.
mas eu tenho responsabilidade com cada cidadão do meu município, do estado, independente da opção dele. Concorda, André? Não vou deixar ninguém me mudar. Então eu quero botar um que tem briga com fulano. Ele só fez os munícipes. Não vou falar de nenhum dos três, dos outros dois candidatos. A bem da verdade, eles têm o direito de pleitear o que eles quiserem. Mas hoje o mais qualificado, o mais preparado, chama-se Ricardo Ferraz. Eu tenho uma opinião. Eu sou um cara que gosta da história da política, tanto que eu citei que você foi candidato a primeira vez num momento muito importante do Espírito Santo, um momento de dificuldade. Aliás, você tem essa virtude, você sempre assume responsabilidades em momentos difíceis, né? Você assumiu em 2002 como deputado estadual num momento difícil, Espírito Santo. Você assumiu em 2020 Cariacica, que estava num momento muito difícil. transformou. Mais difícil ainda. E assim, uma opinião minha, o Paulo Artung, quando foi governador em 2002, antes ele tinha sido deputado estadual 2 vezes, tinha sido deputado federal, tinha sido prefeito de Vitória, tinha sido senador. O Renato, antes de ser governador, foi a primeira vez em 2010, ele tinha sido deputado estadual, tinha sido vice-governador, tinha sido deputado federal e tinha sido senador. Ou seja, eles conheciam o Espírito Santo. E é uma coisa que o Ricardo tem esse perfil, uma história política e o conhecimento no Espírito Santo. E o Ricardo conhece cada bairro do estado. Ele já foi senador, vice-governador, deputado estadual, federal. Então, é o mais preparado e qualificado, como eu disse. Não entra em confusão. Ele é conservador, entendeu? Coloca Deus, trabalho, a família em primeiro lugar, entendeu? Isso é que é importante. Não adianta você... Não, mas isso já é outra assunto. Continua. E assim, hoje você no Espírito Santo, junto com o Ricardo Ferraz, são as principais lideranças aí do MDB no Espírito Santo. O MDB tem uma tradição na política nacional. Eu queria uma breve análise sua sobre o cenário nacional para 2026. Você tem uma eleição, o atual presidente Lula pode ser candidato à reeleição, e você provavelmente não teremos uma eleição com o Bolsonaro. Você tem outros nomes, como Tarcísio, como Ratinho, ou alguém da família Bolsonaro. Como é que você vê o cenário nacional da política para o ano que vem? Eu acho que para pacificar o país, você não pode botar ninguém do lado de Lula e muito menos, com todo respeito, familiares de Bolsonaro. Hoje o melhor nome para pacificar o país, que vai atender a gregos troianos, é Tarcísio de Freitas. Governador de São Paulo. Governador de São Paulo. Não sou do Republicanos, eu acho que ele é do Republicano, né? Ele é do Republicanos. Mas ele é comedido. Ele ouve todo mundo. Ele faz o estilo que eu faço em Cariacica. Só não tá junto quem não quer. Quem quer criar problema, criar por criar. Você entendeu? Quanto ao Senado, eu tô 5 anos na prefeitura. Estou ensinando 5 anos esse mês. Eu nunca recebi a visita do senador. Isso aqui, André. Nunca. Rodo o estado todo. Agora que tem um senador começando a aparecer com desespero porque você é pré-candidato, falam para mim. Eu quero me colocar, mas para ser municipalista, ouvir os vereadores, ouvir as lideranças, ouvir os prefeitos, não ficar 8 anos para depois voltar e pedir voto. É minha natureza, eu gosto de gente, eu gosto de cuidar de gente. Então, para pacificar o país, independente de partido, você sabe que eu sou obediente às minhas convicções. Eu acho que o melhor é Tarcísio de Freitas hoje. Ou, se ele não for, o Caiado, que seria um bom nome, mas em primeiro lugar é o Tarcísio de Freitas. Legal. E aí você tocou na eleição para Senado. Ano que vem, é uma eleição para Senado com 2 votos. Capixaba não... A maioria da população acho que não tem consciência disso ainda, que são 2 votos. Geralmente, historicamente, as pessoas escolhem geralmente o primeiro voto, depois, no final, na reta final, vão escolher o segundo voto. E essa eleição para 2 votos, a última vez foi em 2018. Você tinha 2 candidatos que eram senadores, que eram o Magno Malta e o Ricardo, e acabou ganhando o Contarato com um discurso que acabou não cumprindo, na minha opinião. E o outro foi o Marco Duval, que era um candidato, desculpa a seriedade, que foi muito na questão de rede social, grupo de WhatsApp, e se passou 8 anos. E a gente vive um momento hoje do país, na minha opinião, que a gente precisa de um parlamentar que realmente defenda as bandeiras do Brasil e principalmente os interesses do Espírito Santo.
Provavelmente nós temos alguns nomes, além do seu, que é pré-candidato a senador. Nós temos o nome do governador Renato Casagrande, que deve disputar a eleição pelo PSB. Provavelmente você vai compor a chapa com ele. Você tem o senador Contarato, que deve ir para a disputa de reeleição no palanque do PT aqui no Espírito Santo. O Marco Duval, que está no Podemos, eu não acredito que ele vai ficar no Podemos, não sei qual partido que ele vai para disputar uma reeleição. Nós temos a filha do senador Magno Malta Maguinha, que é pré-candidata, viria pelo PL. Você tem o Calegari, que acabou de se filiar no DC. A gente não sabe se ele vai realmente confirmar essa candidatura ao Senado. Você tem o Leonardo Monjardim, que é vereador de Vitória pelo Novo. Você tem o Sérgio Meneghelli, que está se lançando como pré-candidato a senador. E eu, na minha análise política, eu acho que o Sérgio Meneghelli será candidato a deputado federal pelo PSD, até atendendo um pedido do Kassab de ter um deputado federal aqui no Espírito Santo do PSD, e de repente levar até a esposa do Renzo como uma segunda deputada federal, mas ainda vai se confirmar. Você tem a ex-senadora Rose de Freitas, que falou que é candidata a Senado, mas vejo que ela está muito afastada do Espírito Santo, com todo respeito, é uma opinião nossa. E você tem o ex-governador Paulo Artung, que eu acredito que ele não vai para uma disputa, porque é um cenário de muita competição. E aí, Euclério, você se lançou pré-candidato, tem feito uma movimentação muito... Eu não me lancei, as igrejas e a segurança me lançaram. Não, peço desculpa. E eu gostei. Não, é verdade. Tranquilo. Eu gostei, tô andando. Agora, eu só quero te fazer uma pergunta. Não, termina que depois eu te fazer uma pergunta. Vou terminar só para aí, você vai falar à vontade. Você tem feito reuniões importantes com lideranças evangélicas do Espírito Santo, lideranças significativas. Semana passada você teve com os líderes da Universal, lá em São Paulo, achei importante, um movimento importante. Dentro de uma pesquisa nacional, um dos temas que o brasileiro mais cobra é a questão de segurança pública, e você tem esse perfil, tanto que todos os representantes de segurança pública vêm fazendo reuniões com vocês. E fora prefeitos, vereadores, você tem hoje 2 prefeitos que são históricos aqui no Espírito Santo, que já fizeram reuniões com você, declarando apoio, que é o Ferração lá em Cachoeiro, que é muito forte, tem uma história no sul do estado. Você tem o Enivaldo dos Anjos, que tem uma história muito forte, prefeito de Barra de São Francisco, lá no Noroeste, inclusive foi seus colegas de Assembleia Legislativa. E a gente está vendo um movimento muito forte politicamente, além do governador Renato Casagrande, do vice Ricardo Ferraz. E você, para ser candidato a senador, você precisa deixar a Prefeitura de Cariacica no dia 4 de abril. Então, como é que você vê esse cenário para o ano que vem? Muitos nomes hoje, mas a gente acredita que não vai ficar esse cenário com muitos nomes. E aí, como é que você vê a eleição para Senado em 2026 no Espírito Santo? Só vou te fazer uma pergunta. Esses nomes que você citou, quem são realmente conservadores? E tem uns conservadores aí de fachada. Mas me diz, quem são conservadores desses nomes que você citou? De todos os nomes aqui, conservador mais é você, e eu não preciso fazer média, até pela sua Não, história. mas fala os outros. Não vejo nenhum, com todo respeito. Eu acredito que seja conservador. Casagrande, apesar de ser PSB centro-esquerda... Todas as pesquisas que eu faço, quem é considerado o maior conservador do Espírito Santo é Renato Casagrande. Tem uma ligação muito... partido de esquerda, eu vou dizer por quê. Tem uma ligação muito forte com a Igreja Católica. Você só vê ele na igreja, com a família e no trabalho. Nem eu consigo superar ele na questão do trabalho. Você sabia disso? O cara é incansável. Tá, mas deixa eu te falar, mas oficialmente ele não é conservador, apesar de ser o maior conservador. Mas os outros candidatos aí, tem uns que se dizem conservadores, mas chegando lá vão defender bandeiras pessoais, entendeu? Você não pode botar dentro de uma igreja um candidato que tem opções que você combate a vida toda. Você entendeu ou não? Uhum. Vou dizer nome. As pessoas que eu entendo que são de direita, só tem 2 aí, além de mim. O conservador, né? Que é o Monjardim, que é um menino bom, não sei se tem chance, e o Calegari. O resto é travestido de conservador. E não são. O povo está cansado dessa história. Não adianta você chegar lá, hoje, qual é o senador que você vê lutando? Hoje, dos 3, qual é o senador que você vê lutando lá efetivamente contra a aberração que está acontecendo no país? Nenhum. Porque não adianta você dar uma de louco, gritar, ir por baixo dos panos, fazer acordo espúrio para se livrar. O senador tem que ter inteligência. Você entendeu? O outro não adianta dizer que é Bolsonaro, mas tem órgão federal do governo Lula.
E eu sei o que eu estou dizendo, tá? E o povo é enganado. O outro é declaradamente petista. Quer dizer, o senador ele tem que ser inteligente. Mais do que palavras, são ações concretas para resolver o problema do país e da nação. Você entendeu? Quem me acompanhou meus 5 mandatos na Assembleia sabe que eu vou ser o mesmo que eu era na Assembleia. Sem problema, sem medo de nada. Você entendeu? Até mesmo porque, André, eu vivo do meu salário de Polícia Civil e do escritório da qual, apesar de eu ter me afastado para ser prefeito, eu recebo por aquilo que eu trabalhei minha vida toda, mais de 30 anos. Você entendeu? E vivo bem, tá? E faço o que eu faço porque eu gosto. Entrou no meu coração ajudar as pessoas. Então, na verdade, o povo viu minha atuação na Assembleia, 5 mandatos coerentes, você sabe disso. Viu minha atuação transformando o município, que todos achavam que não tinha mais jeito. Fizemos muito em Cariacica, mas tem muito mais para se fazer. O povo quer solução, o povo está cansado. Eu sou extrema direita, eu sou extrema esquerda. Isso não bota o alimento na mesa do trabalhador, não dá vaga de escola, não dá vaga de saúde, André. O povo quer sua vida, quer sua tranquilidade. Não quer um cara canta de galo aqui, chega lá, mia. Chega no Senado, mia. E é verdade isso que ocorre. Entendeu? É isso que está ocorrendo, o povo está cansado. O povo vai dar um basta nessa eleição. Vai dar um basta. E é por isso que você vai dizer, você vai deixar uma prefeitura que você manda para ser um pré-candidato a senador? Eu vou. Eu gosto de desafio, André. Eu quero chegar lá, eu faço, Deus me abençoa para me fazer a diferença em todo lugar que eu passo. Foi assim no meu estágio na Vale, foi assim no Banco América do Sul, que eu trabalhei 5 anos, foi assim na Polícia Civil, foi assim como deputado, está sendo assim como prefeito, e se for da vontade de Deus, vai ser assim no Congresso Nacional ou aonde eu estiver. Porque o tabuleiro vai ser montado. E eu vou estar onde for melhor para o nosso grupo vencer. Você entendeu? É uma coisa que é importante falar da eleição de Senado, que lá no Senado o Espírito Santo é igual a todos os outros estados. Cada Isso estado aí. tem 3 E representantes. a posição, a força, a coragem de um se sobrepõe a muitos, tá bom? Eu já venci projeto na Assembleia de 29 contra mim e eu consegui aprovar o projeto, você sabe disso? Ué, a questão do pedágio da terceira ponte é um Um monte exemplo. de coisa. A emenda do Hospital Geral de Cariacica eu venci. Você sabia disso? Eu tenho emenda geral, que foi que abriu a rúbrica para construir o hospital. Depois vem os deputados botando dinheiro, mas a rúbrica foi E minha. você sendo candidato a senador, você vai ter que deixar a prefeitura Vou dia 4 de renunciar abril, vou renunciar no final de março. no final de março. Aí a população de Cariacica assume a sua vice, a Ximênia. Qual a Ximênia. sua mensagem para Cariacica? Independente de eu A questão renunciar ao da- mandato, eu vou estar todo dia lá ajudando o Ximene. Isso é importante. Ela é guerreira, honesta, defende, ama a cidade, é funcionária efetiva, é correta. Tenho certeza que ela jamais vai denegrir tudo aquilo que nós construímos juntos. Eu não construí nada não, nós construímos a equipe toda. Ela trabalha 24 horas. E eu vou estar na cidade todo dia. Mesmo renunciando, vou estar buscando recursos com o governador, com os deputados, para levar para a minha cidade. Como senador, se eu for eleito, não vou ter um filho não, vou ter 78. Eu quero ouvir aqueles prefeitos, ouvir os vereadores. Rapaz, você sabe como é gostoso você andar no interior? A simplicidade dos prefeitos, eu gosto de gente. Dos vereadores, André, é a coisa mais gostosa do mundo. Se eu pudesse, eu ia lá para lá todo dia. Legal. É o gostoso atendimento, o carinho dos Você prefeitos. teve uma agora sexta-feira lá Tive com o um na Ricardo. Cuirupi. Os Legal. prefeitos Como é que todos está sendo essa... Muitos falam, o Grande Vitória, você sempre foi muito conhecido, né? Como é que está sendo essas visitas suas no interior? Vi Rapaz, você em Barra de eu- São eu Francisco, fui- você está rodando o Espírito O Santo. Enivaldo comanda aquela região toda. O Ferraço comanda a região sul. O Caparaó, Justo está me ajudando. Messias comanda outra parte. Marcelo outra. Você entendeu? Tá gostoso demais. Eu achei até que a festa foi preparada para mim. Foi sexta-feira que eu fui para Iuna? Foi Foi, sexta-feira. sexta-feira. Rapaz, eu cheguei lá, parece que a festa era para mim. Você entendeu? Todo mundo já sabia. Me abraçando, falei, rapaz, Deus é bom demais.
E a gente vê, né, que os municípios do interior estão sentindo falta dessa presença de um Tem, senador. rapaz. Agora vai aparecer um monte aí, pá. Então, A minha diferença para os outros candidatos é que eu tenho que mostrar. Eu não fui deputado de fachada, não fui prefeito de fachada. A minha gestão, os meus mandatos de deputado e os meus mandatos de prefeito, tenho que mostrar. Tem gente que não tem, não. Embelezar uma cidade é importante, plantar jardim é importante. Mas eu quero ver obra estruturante no município. Eu tenho história. Será que os outros têm? Claro, a mensagem final aí, a gente está terminando o nosso podcast. Quero primeiro te agradecer. Você está sendo o primeiro convidado aí do nosso podcast. Muito obrigado pela participação. E uma mensagem final, né, para o pessoal que vai ver o podcast, os nossos cortes que nós vamos fazer e para as pessoas assistirem. A sua mensagem final aí de 2025, nós estamos entrando em 2026, vai ser um ano muito importante para o Espírito Santo e para o Brasil. E você deixar essa mensagem final aí para gente. André, primeiro agradecer a você e o Conexão Espírito Santo pela oportunidade, pela honra de ter sido o primeiro a ver esse podcast. Agradecer a Deus por minha vida e por tudo que Ele tem feito por mim, pela minha cidade, pelo nosso estado. Agradecer as parcerias que eu tenho tido com o governador, com os vereadores da nossa Câmara, com os deputados estaduais, com os deputados federais que nos ajudam. E, principalmente, agradecer o povo maravilhoso da minha cidade, que me retornou à prefeitura com quase 90% dos votos. Quem pensa que eu ia parar no segundo mandato, ao contrário, eu estou mais acelerado. Cariacica está com mais de 100 milhões de pavimentação nas ruas. Você entendeu? Cariacica está para... Vamos iniciar outro viaduto, a reforma, restauração do José 7. A semana passada foi o Expresso GV. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo aquilo de bom que Ele fez na minha vida, todas as vitórias, entendeu? E agradecer esse povo maravilhoso, que nós tenhamos um Natal muito abençoado, e que o Ano Novo seja repleto de vitórias para a nossa cidade, para o nosso estado e para o Brasil. Que o Brasil possa melhorar e essa guerra insana acabe, entendeu? Então esse é o meu recado e que a população haja com a razão. Não deixe de induzir por essa briga insana de extremismo de um lado e de outro. Quem vai para uma campanha com ódio não vai construir nada para o nosso estado. A pessoa tem que ir para uma campanha para manter os seus objetivos, mas pensar no bem comum para todos, em união. Esse é o meu recado. Feliz Natal para todos. Ano novo repleto de sucesso. Obrigado, Euclério. Agradecer a todos que vão assistir aí o podcast Conexão Espírito Santo. Acesse o nosso portal lá, www.conexãoespiritosanto.com.br, ao nosso Instagram, Conexão Espírito Santo, e também agora o nosso podcast, vai lá no canal de YouTube que a gente está lançando, Conexão Espírito Santo. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, família. Mais uma vez, gratidão, Euclério, por tudo. A gratidão é minha. Primeiro a Deus, depois aos meus parceiros e ao nosso povo.